Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como criar um projeto de autenticação utilizando os JSON Web Tokens, certo? Então, basicamente nesse projeto nós vamos ser capazes de registrar usuários novos, realizar logins. Através desse login a gente vai receber um token que seria esse JWT e com esse token a gente vai se autenticar dentro da API e ter acesso a um método que a gente só pode ter acesso se estivermos autenticados. Perfeito? Então é basicamente isso que nós vamos estar fazendo. Primeiramente, o que seria esses JSON Web Tokens? JSON Web Tokens é como se fosse uma chave criptografada que contém informações sobre o usuário que está se logando e através dessa chave a gente consegue se autenticar em determinada aplicação, em determinado sistema, certo? Então é basicamente isso. É uma forma de confirmar essa chave única, confirmar que aquele usuário realmente tem acesso àquela plataforma e através dessa chave, dentro dela, de forma criptografada, nós temos informações sobre esse usuário, como por exemplo, o cargo que ele ocupa. Desta forma, dentro do sistema, nós podemos realizar algumas metrificações no sentido de, não, esse cargo pode acessar tal método, esse cargo não pode acessar tal método, e assim por diante. Então a gente consegue estar trabalhando bastante ali o andamento, né, do nosso projeto, do nosso sistema, utilizando aí esse JSON Web Tokens. Então, perfeito, o que vocês estão vendo em tela aqui no momento é o nosso projeto já desenvolvido. Então, é isso que nós teremos ao final desse vídeo, ao final de todas as explicações, de todo o desenvolvimento. É isso daqui que nós teremos, certo? Então, vamos primeiro aqui testar esses três endpoints, que seriam um endpoint de login, de register e um endpoint de usuário, para vocês entenderem como que funciona. Então, primeiramente, esse endpoint de register. Vamos primeiro registrar aqui um usuário. Então, vamos colocar aqui o Caio Felipe como usuário que nós vamos realizar o cadastro. C Felipe vai ser o e-mail. A senha vai ser C Felipe também. O cargo vamos manter operacional e C Felipe a confirmação de senha. Então a gente dá um execute aqui, a gente recebe um status code de 200, então tudo ocorreu de forma ok, sucesso. E temos a mensagem aqui de que o usuário foi criado com sucesso. Perfeito, então agora a gente pode pegar esse e-mail aqui do C Felipe e realizar o login no nosso sistema. A gente coloca aqui o login do C Felipe e a nossa senha, que foi C Felipe também. Dando um execute, a gente também recebe o status code de 200, porém as informações aqui no nosso body são diferentes. Nós temos os dados, que basicamente é o nosso JSON Web Token, temos a mensagem de que o usuário foi logado com sucesso e um status true de que tudo aconteceu corretamente. Perfeito. Então, esse emaranhado de letras e números é o que nós chamamos do nosso JSON Web Tokens. É dentro dele que contém certas informações e é com ele que nós vamos realizar a nossa autenticação e entrar no nosso sistema e ter acesso a métodos que estão bloqueados por autenticação, certo? Precisa ali de um usuário autenticado para conseguir realizar alguma funcionalidade e assim por diante. Sobre esse token carregar informações, deixa eu mostrar aqui para vocês. Copiando o nosso JSON Web Token, vindo aqui no site oficial do JWT e colocando esse token aqui dentro desse encoded, a gente percebe que aqui do lado nós temos algumas informações dentro desse JSON Web Token. Nós temos o cargo, que realmente foi o cargo operacional que nós criamos o C Felipe, temos o e-mail, o username e uma data de expiração, que nesse caso é para o dia seguinte, perfeito? Então a gente percebe que realmente esse emaranhado de letras e números carregam informações sobre o usuário que se logou. Perfeito. Agora, vejam que nós temos três endpoints aqui. Nós já testamos o de registrar, já realizamos o login e temos também esse de API usuário, tá? Percebam que esse método aqui, diferentemente dos outros dois, ele contém um cadeadinho, certo? Então, se eu abrir esse endpoint e dar um try out e tentar executar, eu recebo um erro 401, que é um erro de usuário não autorizado. É como se nós não tivéssemos autorização de executar esse método e verificar qual é a resposta dele. E é isso, e é com esse JSON Web Token que a gente vai conseguir se autenticar e ter permissão para realizar esse processo. Então, primeiro, a gente vai copiar esse JSON Web Token. Aqui em cima da nossa API a gente tem esse Authorize, clicando no Authorize e colocando o bidder, certo? E daí o nosso token que nós recebemos lá no nosso login e dando um Authorize, a gente percebe que primeiro o íconezinho do cadeado mudou
E se eu der um try out e execute, eu consigo executar o método e tenho aqui a resposta de acessei. Então é apenas um exemplo mesmo para mostrar que o método antes estava bloqueado e após a minha autenticação eu consegui realizar todo o processo dentro dele. E perceba que aqui dentro do nosso header veio na parte de autorização o nosso bidder token, que é graças a ele que nós conseguimos aqui estar executando esse método. Então é basicamente isso que nós vamos estar desenvolvendo. É um projeto simples, mas que a gente acaba tendo bastante conceito aqui. Então a gente vai conseguir criptografar uma senha, gerar um token, colocar informações dentro desse token, realizar ali o login, o register, como bloquear um controller para autorização, como criar dentro da nossa API esse botãozinho aqui para conseguir colocar dentro do nosso header algum token ou alguma informação e assim por diante. Nós temos algumas outras validações aqui, algumas outras funcionalidades, como por exemplo, se eu tentar registrar novamente o Caio Felipe e der um execute, eu recebo a mensagem de que esse usuário já está cadastrado. Então eu não tenho aquele problema de poder ter usuários duplicados. Como também todas essas informações estão sendo salvas dentro do banco, tá? Então aqui está o registro dos usuários que foram registrados. Esse daqui foi um usuário exemplo que eu cadastrei antes de iniciar o vídeo e esse é o C. Felipe que nós cadastramos agora juntos. Então perceba que no banco a senha desses usuários ela vem criptografada. Nós vamos aprender a fazer isso até por questão de segurança. Geralmente em um sistema, seja numa empresa que você vai trabalhar, a gente não guarda a senha do usuário efetivamente no banco. A gente sempre guarda ela criptografada. Perfeito? Então vamos iniciar o nosso projeto sem mais delongas. Primeira coisa, abrindo aqui o nosso Visual Studio 2022, nós vamos aqui em criar um projeto. O projeto que nós vamos criar vai ser do tipo Web API, que vai ser aqui, esse API Web do ASP.NET Core. Clica nesse projeto, dá um próximo, coloca o nome aqui que você desejar e o local aonde você quer salvar esse projeto, pode dar um próximo. Aqui você vai deixar o .NET 6, é a versão que nós estamos utilizando, pode deixar configurado para HTTPS, habilita o Open API e a utilização de controllers, perfeito? Só dá um criar e seu projeto será criado. Eu já criei o meu projeto aqui. Ele vai abrir dessa forma aqui quando você tiver criado o seu projeto. Então, perfeito, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Percebam que aqui a gente tem algumas coisas iniciais que são criadas automaticamente a partir do momento que nós criamos o projeto, que é esse controller do Weather Forecast. Nós temos aqui uma model do Weather Forecast, enfim, para você realizar testes e assim por diante. Porém, nós não vamos utilizar. Então, tanto esse controller do Weather Forecast quanto o model do Weather Forecast, nós podemos estar excluindo aqui que nós não vamos utilizar no nosso projeto. O programa a gente deixa, a gente vai estar utilizando mais para frente, é aqui o arquivo de inicialização da nossa API. Então, perfeito. Primeira coisa que nós vamos fazer para iniciar aqui o projeto vai ser criar uma nova pasta. E essa pasta nós vamos chamar de Modules. Por quê? Como eu mostrei já para vocês, calma que eu criei uma classe, não criei uma pasta. Deixa eu excluir esse daqui. Vamos criar novamente aqui um adicionar, nova pasta e Modules. Eu vou chamar de Modules. Como eu mostrei aqui para vocês, nós temos conexão com o banco de dados. A gente vai estar usando aqui o SQL Server. E nós temos que criar um modelo que vai representar essa tabela aqui dentro do banco de dados. Então esse modelo, ele vai ter ID, e-mail, usuário, cargo. Ele vai basicamente, dentro do nosso código, representar a nossa tabela do banco de dados. E é isso que a gente vai criar dentro dessa pastinha Modules para ficar tudo bem separadinho. Então aqui a gente dá um adicionar classe dentro da pasta de Modules e nós vamos chamar de usuários. De usuário model. Perfeito. Então, dentro desse usuário model, nós vamos ter, primeiramente aqui, o nosso ID. As mesmas colunas que nós temos lá na tabela. Nós vamos ter também uma string, que vai ser o nosso e-mail. Deixa eu colocar aqui. Nosso e-mail. Nós vamos ter o nosso usuário, que também vai ser do tipo string. Vamos ter a nossa, do tipo byte, né, array de bytes. Nós vamos ter a nossa
senha hash, né? Então a senha que vai estar criptografada, nós vamos chamar de senha hash. Colocamos que é como uma string de bytes, porque percebam a forma que ela é aqui, é um emaranhado de letras, é um byte isso daqui, não é exatamente uma string. E o nosso senha salt vamos ter também, que também vai ser um array de string, um array de bytes, né? Então nossa senha salt. Vamos ter a data de criação do nosso token, que vai ser um datetime, data criação, token, data criação, tá? E ele vai ser inicializado já com a data atual. Então, toda vez que eu criar um elemento do tipo usuário model, ele já vai ter como padrão a token data criação como a data do momento em que eu criei esse modelo, criei essa classe, tá? Sem problemas nenhum. Percebam que também nós temos aqui o nosso cargo, só que ele está aparecendo com uma numeração. Por quê? Porque aqui no nosso código ele é um enumerador. Então, vamos criar um enumerador de cargo. Deixa eu mostrar aqui para vocês e a gente consegue daí tá explicando mais para vocês. Então, vamos criar aqui uma pasta e essa pasta vai se chamar enum. Dentro desse enum, vamos criar aqui mais uma classe e essa classe nós vamos colocar aqui como cargo enum. Aqui onde está a classe, como nós já vimos, não vai ser uma classe, né? Esse cargo enum vai ser um enumerador, então vamos colocar enum aqui. E aqui nós vamos colocar os cargos possíveis. Então, a gente coloca aqui operacional, que é simbolizado pelo index 1, que é por essa razão que aqui o cargo está 1, porque esses dois registros são do cargo operacional. Nós temos também o cargo administrador, que vai ser referenciado pelo código 2, e o super administrador, que é referenciado pelo código 3, tá? Então é basicamente isso, fica uma forma mais fácil da gente fazer essa separação de cargos. Então, a gente cria códigos e nomenclaturas para cargos específicos. Vamos colocar também esse cargo enum dentro do nosso usuário model. Então, além do ID, e-mail, usuário, as nossas senhas e a data de criação do nosso token, a gente vai ter também o nosso cargo enum, é do tipo cargo enum, que vai ser o nosso cargo. Perfeito, então essa é basicamente a tabela que nós vamos ter dentro do nosso banco de dados. Porém, para conseguir incluir essa tabela dentro do banco de dados, a gente precisa criar a nossa conexão com o banco, tá? Então, primeiro aqui vamos salvar, o usuário model tá salvo, sem problema nenhum, nosso cargo enumerador também, não vamos mais mexer nesse daqui, e estamos com o usuário model aqui. Agora, para criar a nossa conexão com o nosso banco, a gente vai criar um data context. Então, dentro de uma pasta chamada data, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, a gente vai criar o nosso contexto. Então, a gente vai adicionar uma nova classe e, nesse caso, nós vamos chamar de app.dbContext. Tá? Perfeito, app.dbContext. Antes de fazer toda essa inclusão, para a gente conseguir fazer essa ligação com o nosso banco de dados, a gente precisa baixar alguns pacotes NuGet. Então, a gente vem aqui em gerenciador de pacotes do NuGet, gerenciar pacotes. Vamos procurar aqui, a gente coloca Entity Framework, a gente vai ter que instalar esse daqui, Entity Framework Core, a gente já seleciona para instalar dentro do nosso projeto completo. No caso aqui, vamos dar um cancelar, porque eu preciso, como a gente está usando a nossa versão 6 do nosso .NET, vamos baixar a mais recente da 6, então a 6.025, então vamos instalar aqui. Aplicar, eu aceito. No nosso caso, nós estamos utilizando o banco de dados SQL Server. Então, a gente vai instalar esse daqui também, Entity Framework Core SQL Server. Mesma questão, o mais recente da versão 6. Instalar. Como nós vamos utilizar o método Code First, ou seja, nós primeiro criamos a nossa model e a partir desse modelo que nós criamos dentro do nosso código, a nossa tabela lá no banco vai ser criada, a gente precisa baixar esses dois elementos aqui, que é o Entity Framework Core Design e o Tools, para a gente conseguir fazer as migrações, ou seja, mostrar para o nosso código que dentro da base de dados ele tem que criar uma tabela exatamente igual ao nosso modelo. Então, vamos baixar aqui o Design, mesma questão com relação à versão, vamos baixar o Tools também, mesmo procedimento, vamos instalar e aceitar tudo que tem para aceitar.
Tranquilo, baixamos tudo. Agora a gente pode voltar no nosso app DBContext e para criar nosso contexto, a primeira coisa é que essa nossa classe de app DBContext tem que herdar o DBContext. Dando um Ctrl ponto em cima, a gente já consegue utilizar o nosso using. A gente vai utilizar ali o Microsoft Entity Framework Core. Tá? Dentro aqui a gente precisa ter um construtor, então a gente coloca um setor tab, a gente tem a construção do nosso construtor aqui de forma mais rápida. Ele vai receber o nosso DBContext Options. Dentro aqui nós vamos colocar o nome da nossa classe. Esse é o tipo. Esse daqui é o Options. Base Options. Perfeito. Então a gente criou o construtor do nosso DBContext, que recebe essas opções aqui que nós vamos estar encaminhando dentro desse construtor lá no nosso programa, mas ainda não nesse momento, né? Nós já vamos fazer daí essa verificação. Então aqui a gente já tem a conexão com o banco, o início dessa conexão. Agora a gente precisa falar para esse banco, para essa classe, que nós queremos criar uma tabela no banco e essa tabela tem que usar como modelo o nosso usuário model. Então a gente vai colocar aqui um public dbset. Qual que é o tipo? Qual é o modelo que nós vamos utilizar para criar essa tabela lá no banco? É o nosso usuário model. Vamos dar um Ctrl ponto e dar um using aqui os nossos modelos, né? A nossa pasta de modelos. Usuário, esse daqui vai ser o nome da tabela criada lá no banco. GetSet. Perfeito. Então a primeira parte aqui do nosso contexto está feita. Agora, para a gente conseguir fazer a conexão com o banco, a gente vai ter que vir no nosso App Settings e colocar a nossa string de conexão. A gente tem que colocar aqui uma Connection String. Então a gente cria mais um espacinho aqui, o nome Connection String. Dentro dele eu vou colocar um Default Connection como nome. E aqui a gente coloca a nossa string de conexão. Primeira coisa que ela tem que ter: database, qual é o banco de dados, né, que a gente está usando, qual que é o nosso servidor do banco. Para pegar o servidor de vocês podem simplesmente abrir o seu SSMS, né, que você consegue aqui fazer toda a modificação no seu banco no SQL Server, vir nessa tomadinha e aqui você tem o nome do servidor. Então, antes aqui do database, a gente vai colocar o nosso server, separa com 2 pontos, daí no database é o nome que nós vamos ter do banco, então aqui é o nome da tabela, esse daqui é o nome do banco, percebam aqui a diferença, esse daqui é o nome do banco, esse daqui é o nome da tabela, tá? Só para vocês se localizarem. Então eu vou falar autenticação do JWT, projeto. Esse vai ser o meu nome, o nome do meu banco. Vocês podem estar modificando aí o de vocês. Outra questão, para não dar erros no momento da gente fazer a conexão, nós vamos colocar aqui um Trusted Connection True. Isso daqui significa o quê? Como aqui eu só estou colocando o meu servidor, eu não estou colocando um login e senha para entrar, isso significa que como que eu vou fazer esse acesso? Esse acesso eu vou fazer através do Windows Authentication. Então eu vou basicamente clicar aqui nessa forma, vou fazer a conexão dessa forma que eu já faço aqui no meu SQL. Só coloco o Windows Authentication, dou um conectar. Eu não preciso colocar nem nome de usuário e nem senha. E é isso que eu estou falando aqui para o meu código, que é dessa forma que vai ser. E coloco aqui um Trust Server Certificate True. Perfeito. Essa daqui já é a nossa string de conexão. Agora nós podemos vir aqui no nosso programa e vamos adicionar algumas questões aqui. Primeira questão delas, para a gente conseguir daí fazer a ligação, a última etapa da conexão com o banco. A gente coloca o nosso builder.services.add_dbcontext. Aqui nós colocamos o nome do nosso contexto que nós criamos, então foi app dbcontext, o nome do nosso contexto aqui, tá? Dentro do data. Dentro do data, esse foi o nome, né, que nós colocamos. Damos um Ctrl ponto para dar o nosso using. E beleza, nós já sabemos que eles recebem algumas coisas.
Aqui dentro do nosso AppDbContext, ele recebe o Options. Então, já vamos colocar o nome aqui. Esse Options, o que ele vai ser? Vamos colocar quais vão ser as opções aqui do nosso banco para a gente conseguir se conectar. Então, esse Options, ele vai utilizar como banco SQL Server, que é o banco que nós vamos estar utilizando. Agora tá, vou usar o SQL Server, mas qual que é a conexão, qual que é o nome do banco, como que eu vou me conectar, vou usar usuário e senha, vai ser Windows Authentication, como que vai ser? É isso que eu vou falar agora aqui para o nosso código. Eu vou falar que vou construir toda a configuração, né? E eu vou falar que a gente vai buscar a nossa connection string lá do nosso app settings. Então, o configuration, quando a gente coloca um builder configuration, esse configuration, a gente nada mais, nada menos do que está abrindo esse arquivo aqui, esse appsettings.json. Então, eu abri esse appsettings.json e agora eu tô get connection string. Connection string é essa chavinha aqui que nós criamos. Perfeito? Dentro dessa chavinha, eu tenho que acessar o default connection. E o valor do default connection vai ser a minha connection string. Então, aqui, eu tenho que acessar o meu default connection. Perfeito. Prontinho. Já falei. AppDbContext. Você precisa de algumas opções para conseguir se conectar no banco e criar essa tabela. Beleza, vou mandar quais são essas opções. Primeiro, você vai usar o SQL Server, é nele que você vai tentar se conectar, e você vai usar essa string de conexão que nós criamos ali no nosso App Settings. Basicamente isso que a gente falou, basicamente isso que nós fizemos. Agora, na parte de código, já está tudo funcionando, teoricamente. Vamos testar agora. A gente vai vir em ferramentas aqui em cima, vai vir em gerenciador de pacotes do NuGet e console do gerenciador de pacotes. Aqui, nós vamos criar as nossas migrações, tá? Então, é basicamente eu criando uma forma de comunicação com o nosso banco, mandando dados lá para eles. Então, a primeira coisa é colocar um add migration, iniciando o banco, é o nome que eu vou dar. Dou um enter. Ele vai criar a nossa tabela. Percebam que aqui em cima aparece já o detalhe da nossa migração, o que vai ser feito e é exatamente a criação da nossa tabela. Ele vai criar uma tabela com o nome de usuário, essas vão ser as colunas, que são o que a gente colocou no nosso modelo, essa é a chave primária, e se eu voltar essa migração, eu não quiser mais que ela ocorra, o que ela vai fazer é basicamente deletar essa tabela lá do nosso banco. Perfeito? Então, tá tudo certo, checamos aqui, é isso que nós queremos. Agora é só dar um update database. É aqui que ele vai tentar fazer a conexão com o banco. Então, ele está tentando se conectar, está fazendo a criação. Se apareceu done aqui, significa que foi criado com sucesso. Então, se eu der aqui no nosso banco de dados um atualizar, aqui aparece o nosso projeto. Autenticação, JWT Projeto, é o nome que nós colocamos aqui. JWT Projeto. Tabelas. A tabela usuário está criada. Se eu seleciono ela aqui, nós temos todas as nossas colunas. Perfeito? Ótimo. Conexão com o banco está pronta, está feita. Agora vamos começar o desenvolvimento do nosso projeto em si. Primeira coisa que nós vamos fazer é já criar um controller, tá? Porque a gente precisa de um controller para criar os nossos endpoints. Vai ser um controller do tipo API, então você clica aqui dentro da pastinha de controllers, né? A gente coloca o botão direito, vai adicionar um controlador, porém não vai ser do tipo MVC, vai ser do tipo API vazio. Então, só dá um adicionar. O nome desse controller que nós vamos fazer agora vai ser Auth Controller, para dar aquele sentido de autenticação. Então, ele já criou aqui uma API, um controller do tipo API, perfeito? E aqui que a gente vai adicionar, então, os nossos métodos de login e de registrar. O primeiro que nós vamos fazer é o de registrar. Vai ser do tipo HTTP post, porque é um post, né? A gente vai passar informações. Public, async, métodos assíncronos, porque nós vamos falar com o banco de dados, então a gente precisa que seja assíncrono para que para que o nosso método entenda que ele tem que aguardar a resposta do banco para daí continuar o código. Então, a gente coloca aqui que ele vai retornar uma task do tipo action result. O nome vai ser register. E beleza. Fechou.
Então, é basicamente isso aqui. Mas ainda a gente está com alguns erros. Vamos primeiro abrir o nosso projeto que já está funcionando. Perceba que no Register, as informações que eu passo não são iguais exatamente ao meu modelo. Eu não passo, na hora que eu vou registrar, já a minha senha criptografada ou a minha senha salt, por exemplo. Como também não passo a data de criação do token. Eu passo apenas o usuário, o e-mail, uma senha normal, sem estar criptografada, o cargo e uma confirmação de senha, sem criptografia, perfeito? Então, é um modelo diferente que eu vou estar recebendo aqui dentro do nosso Register. Não é exatamente um usuário model. É uma versão de usuário model que contém algumas características, mas algumas características do usuário model, mas algumas características próprias também. E é isso que a gente vai fazer. Isso se chama DTO, Data Transfer Object. Então, são formas de eu criar modelos que não necessariamente são iguais ao meu banco de dados, mas são modelos que a gente utiliza para estar conseguindo fazer movimentações dentro do código. Então, a gente vai criar aqui, primeiramente, uma nova tabela, uma nova pastinha, que vai ser DTOs. Então, os nossos Data Transfer Object. Dentro desse DTO, a gente vai criar uma nova classe. Essa classe nós vamos chamar de usuário criação. Ou seja, esse é o modelo de informação que a gente tem que passar para criar um usuário novo. Então, o que a gente manda, né? O que a gente precisa para criar um usuário novo? A gente precisa do nome do usuário. A gente precisa do nosso e-mail. A gente precisa da nossa senha, que também vai ser do tipo string, porque aqui até o momento ela não está criptografada. Nós precisamos também da nossa confirmação de senha, que também é do método string, não precisa estar criptografado agora, vai ser criptografado dentro do sistema. E, basicamente, por último, o nosso cargo enum, nosso cargo, tá? Então, é isso que a gente precisa. Vamos colocar aqui algumas informações de que, por exemplo, esse usuário, ele é preciso ser preenchido, é necessário que ele seja preenchido, é requerido. Então, ele precisa ser preenchido para que a gente consiga dar andamento ali e fazer a execução do método. Então, ele é required. Se a gente não colocar ele, a gente tem uma error message, que vai ser basicamente o campo usuário é obrigatório. Mesma coisa para o e-mail. O campo e-mail é obrigatório. Da mesma forma que isso daqui é um e-mail address. Caso a pessoa escreva um e-mail que não condiz com a formatação de um e-mail, não tem o arroba, não tem o .com e assim por diante, a gente vai mandar um erro de e-mail inválido. Perfeito. É sempre bom criar essas verificações. Aqui, a senha, ela também é necessária. Então, a gente pode colocar aqui o mesmo textinho daqui. O campo senha é obrigatório. E esse daqui, compare senha. O que isso significa? Basicamente, a senha é requerida. Se eu faço um compare senha em cima do confirma senha, eu estou falando que o confirma senha tem que ser igual à senha. Então, se eu escrever uma senha aqui e o confirma senha ser uma senha diferente, ele já vai dar um erro, falando que as senhas precisam ser iguais. Então, um error message, senhas não coincidem. Perfeito. Criamos aqui, vamos colocar que o nosso campo cargo também é obrigatório. E perfeito, nós temos o nosso DTO. Copiando esse nome aqui, usuário criação, a gente pode já colocar ele aqui. Então, quando a gente vai registrar, a gente recebe um usuário criação. Né? Esse modelo de dados que a gente vai receber. Então, a gente coloca aqui usuário login, usuário register. A gente está se registrando aqui. Perfeito? Então, return view. Vamos só fazer dessa forma aqui. Vamos rodar aqui esse projeto. Calma que view component, é só view. Return ok, na verdade, porque view é só se a gente tivesse lá num controller, né? No controller de MVC. Então, um return ok. Vamos dar um playzinho aqui.
Prontinho, nós já estamos aqui com o nosso primeiro endpoint e perceba que ele recebe as informações que nós criamos ali no nosso DTO. Então, ele recebe o usuário, ele recebe o e-mail, recebe a senha, o confirma a senha e o cargo. Então, se eu coloco aqui uma senha diferente, a gente tem um erro. Uma ou mais validações deram erro. As senhas não coincidem, porque não estão iguais. Foi o que a gente colocou ali. Se a gente não coloca nada, erro, o campo senha é obrigatório. Se o usuário está sem nada, o campo senha é obrigatório e o campo usuário é obrigatório. Então, as nossas validações estão funcionando. Até então, tudo funcionando corretamente. Vamos fechar aqui. Sem problema nenhum. Tá. Agora, vamos começar aqui a parte do nosso register. Para nós fazermos o desenvolvimento, a gente vai utilizar de boas práticas. O que seriam boas práticas? Para nós registrarmos, a gente precisa passar por vários processos. A gente precisa se conectar com o banco, criar o nosso usuário, ver se já não tem um usuário igual, criar, né, o nosso modelo, colocar dentro do banco, salvar lá dentro do banco, voltar a mensagem se foi salvo com sucesso ou não. Enfim, diversos passos que a gente precisa passar. E uma boa prática é não fazer tudo isso dentro do controller. O controller, ele tem que ser responsável só por pegar a informação e passar para o usuário a resposta. Tá? Então, não é aqui que a gente vai fazer todo esse desenvolvimento. Então, a gente vai utilizar um padrão de organização de código que se chama Repository Pattern. Então, primeiro a gente vai ter um serviço, esse serviço vai realizar tudo isso, e o register vai se comunicar com esse serviço, pedir para ele realizar todo o processo de registro. O service vai retornar a resposta para nós e o controller vai ser responsável só de passar essa informação ali para o nosso cliente. Então, vamos criar esse serviço. Primeiro, a gente cria aqui uma nova pasta. Essa nova pasta vai se chamar de Services. Tá? E dentro dela, a gente vai criar uma nova pasta. A gente vai chamar de Auth Service. Então, são os serviços referentes aqui a esse controle do Service. Esse controle do Auth. Então, primeiro, a gente vai criar uma classe que ela vai se chamar IAuthInterface. Isso daqui, então, não vai ser uma classe, vai ser uma interface. Perfeito. Dentro dessa mesma pastinha, agora nós vamos criar o que será realmente uma classe, que o nome dela vai ser AuthService. E ela vai herdar do IAuthInterface. Perfeito. O que é uma interface? Por que vamos utilizar uma interface? É como se fosse um contrato essa interface. Então, se eu crio aqui e falo que ele tem que ter esse método aqui, lá no nosso controller, e eu salvo aqui, lá no nosso controller que herda esse contrato, ou seja, ele está assinando esse contrato, ele tem que desenvolver esse método aqui. Então, aqui ele só está escrito qual que vai ser o método, o nome do método, qual que é o retorno e o que ele recebe. Aqui, ele precisa desenvolver esse método. Perfeito? É basicamente isso. Então, a gente vai estar utilizando essa questão de interfaces para esse ponto, tá? Então, perfeito. Agora, então, a gente vai realmente desenvolver o nosso registrar. Vamos lá. Como que funciona? Vamos primeiro, daqui a pouco a gente faz o nosso contrato, vamos primeiro criar um método. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, primeiro, esse método vai ser um método público, assíncrono, porque a gente vai conversar com o banco, e ele vai dar como resposta um usuário DTO, usuário criação, que é o nosso DTO aqui, usuário criação. Acho que eu vou até mudar o nome aqui, vai ser usuário criação DTO, para a gente saber que é um DTO. Vamos colocar um sim aqui, que ele vai mudar em todos os lugares, então não tem erro nenhum. Então ele vai retornar aqui um usuário criação DTO, registrar, e ele recebe como parâmetro um usuário criação DTO. Então, o usuário registro. Perfeito. Esse é o método. Porém, percebam, quando eu faço um registrar, vamos abrir aqui. Quando eu faço registrar, o meu retorno, ele não é só o usuário criação DTO. Eu recebo um outro objeto que tem dados, tem mensagem e tem status. E se eu quisesse mandar um dado, por exemplo, ele ficaria aqui dentro. Mensagem, qual a mensagem? Fica aqui. O status, se deu certo ou se deu errado. E assim por diante. Então, primeiro a gente precisa criar esse objeto. Esse objeto, ele também vai ser um modelo. Esse modelo nós vamos chamar de response. Então, vai ser o modelo de resposta que nós teremos.
tá? É basicamente esse o funcionamento e esse o objetivo. Primeiro, ele vai ser do tipo genérico, ou seja, ele pode receber qualquer tipo, porque eu posso tanto estar querendo retornar um usuário criação de TO, como eu posso estar querendo retornar um usuário login de TO, ou qualquer outro método. Então, para eu não precisar criar vários modelos, cada um específico, eu crio um genérico, que ele pode retornar qualquer tipo de modelo que eu quiser, tá bom? Então, quais vão ser as propriedades? Primeiro, ele vai ter o tipo de dados, né? Ele vai ter o dados, que é qualquer tipo, pode ser qualquer tipo, como também pode ser até nulo, por isso o interrogação. Ele vai ter uma mensagem, que vai ser do tipo string. O get e o set, ele vai iniciar com uma string empty, então uma string vazia. E ele vai ser um booleano, que será o status. Esse status, ele vai começar como true, que é basicamente o que nós temos aqui. Agora, se der erro, eu mudo para false, a mensagem eu incluo qual mensagem eu quero, se eu não incluir nada, vai ser uma mensagem vazia, e o dados pode ser qualquer tipo de dados, usuário criação de TO, usuário login de TO, um usuário model, tanto faz, né, eu decido, ou ele pode ser nulo, como está aqui. Perfeito, criamos. Então aqui a gente já muda, né? Aqui no nosso auth service, a gente já sabe que a gente não vai retornar exatamente um usuário criação de TO. A gente vai retornar um response, uma resposta do tipo usuário criação de TO. Prontinho. Agora tá ok, tá? Dessa forma aqui que nós fazemos essa parte. Agora vamos começar aqui a criar o nosso registrar. Então, primeiro, vamos criar um elemento do tipo response, usuário criação de TO, que vai ser a nossa resposta serviço, resposta service, resposta serviço, que vai ser esse elemento aqui. Perfeito. Agora a gente vai dar um try e um catch. Então, a gente vai tentar fazer uma operação, se der errado, a gente retorna essas informações aqui. E no final, a gente vai retornar lá para o nosso usuário um resposta serviço, tá? Então, perfeito. Vamos começar com um erro primeiro, que daí é mais rápido. Essa daqui é a mensagem de erro que nós vamos ter. Então, beleza. Deu qualquer tipo de erro, a gente vai retornar primeiro que o resposta serviço.dados, ele vai ser nulo, porque daí não vai ter, né? Deu um erro. O nosso resposta serviço.mensagem vai ser igual a mensagem de erro que nós recebemos aqui. Então, esse EX, essa exceção à mensagem. E o resposta serviço.status vai ser false, porque deu um problema. E daí depois, ele vai só retornar para o usuário. Perfeito. Agora, se a gente está tentando, o que a gente vai tentar fazer? Primeiro, quando eu cliquei em executar aqui, a primeira coisa que ele fez foi verificar se eu já não tenho algum usuário ou e-mail igual a esse daqui, cadastrado no nosso banco. É isso que a gente tem que verificar, tá bom? Para isso, a gente vai ter que entrar dentro do nosso banco para ver quais são os registros que nós temos lá. Para entrar no nosso banco, a gente vai ter que fazer uma injeção de dependência com o nosso dbContext, para a gente conseguir entrar na nossa tabela. Então, a gente cria um setor, cria um controller, um construtor dessa classe. A gente vai receber dentro desse construtor o nosso app dbContext, que é o nome que nós criamos aqui, o nosso contexto. Eu vou chamar de context. Em cima desse context, eu posso dar um control ponto e vir aqui e criar e atribuir o campo context. Prontinho. Assim a gente já cria a nossa variável privada, tá? Que é apenas para leitura. Eu vou colocar o nome de underline context. E essa variável recebe aqui o nosso dbContext. Agora a gente já consegue acessar o nosso banco de dados através dessa variável underline context aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira verificação que a gente tem que fazer é verifica, é um método que a gente vai criar. Verifica se e-mail e usuário já existe. E daí eu passo o quê? Eu passo o usuário e registro, que é o usuário que eu estou tentando registrar. Então, vamos criar esse método aqui. Vamos criar aqui embaixo esse método, que vai ser público, do tipo bool, que ele vai retornar verdadeiro ou falso, existe ou não existe, basicamente. Verifica se esse usuário existe. E eu vou receber aqui um usuário, criação de TO, usuário registro.
Perfeito. Então, basicamente aqui, a gente está rodando esse... A gente está fazendo a verificação desse método, então verifica se e-mail e usuário existem. Deixa eu só ajustar aqui que tinha escrito errado. Recebendo o usuário criação que nós mandamos aqui dentro do nosso endpoint. E como que a gente vai fazer essa verificação aqui? Primeiro, a gente tem que entrar dentro do banco. Então, a gente pode colocar aqui um var usuário e ele vai ser do tipo underline context, ou seja, a partir desse context nós criamos ali a injeção de dependência que a gente vai entrar nessa tabela. A tabela que a gente vai usar é o usuário, ponto, first ou default. Então, a gente vai pegar o primeiro registro, procurar o primeiro registro, user banco. Então, digamos que agora a gente pegou o primeiro registro. O primeiro registro, ele se chama user banco, foi o nome que a gente deu. Se esse user banco, o ponto e-mail dele, ou seja, a informação de e-mail, for igual ao usuário registro que eu estou tentando registrar, usuário registro, ponto e-mail, ou se esse user banco, ponto usuário, for igual ao usuário registro, ponto usuário, quer dizer que existe já um usuário. Se ele encontrar alguma informação aqui e colocar dentro desse var usuário, quer dizer que já existe um usuário com esse e-mail ou com esse usuário, tá? Então tem que dar um erro aí. Perfeito? Porque eu tô fazendo a comparação do que tem no banco com o que eu tô enviando. Se existe igual, é porque já foi criado. Então é basicamente fazer um if. If o usuário for igual a nulo, for diferente de nulo, ou seja, existe um usuário, eu posso retornar false. Se isso daqui for nulo, quer dizer que não existe, então eu posso estar criando. Eu dou um return true. Método criado. Aqui em cima, então, eu verifico se e-mail e usuário e senha já existe. Então, perfeito. Se esse daqui retornar false, significa, então, que basicamente já existe um usuário cadastrado com essas informações. Então, eu vou colocar uma exclamação aqui, porque se ele retornar false, ele vai trocar para true e vai entrar aqui dentro. Entrando aqui dentro, a gente já sabe que, não, se entrou aqui dentro, significa que esse usuário já existe, não pode cadastrar um novo. Então, a gente vai pegar o nosso resposta serviço, ponto dados, vai ser igual a nulo, e resposta serviço, ponto status, vai ser false, que deu errado, já tinha, não deu para fazer o cadastro. Resposta serviço ponto mensagem vai ser basicamente e-mail barra usuário já cadastrados. E ele vai fazer um return aqui para sair do método, não fazer mais nada, retorna o resposta serviço. Então já retornou aqui que realmente esse usuário já existe, não tem muito o que fazer. Perfeito. Próxima coisa que nós temos que fazer. Antes de colocar o nosso usuário lá no banco, a gente precisa que ele esteja com a senha criptografada. Então, a gente tem que criar uma senha hash, tá? Para isso, vamos criar um novo serviço aqui, uma nova pastinha, que vai ser senha service. Ele vai ter o objetivo de criar as nossas senhas criptografadas e assim por diante. Então, o mesmo processo. A gente vai criar um senha service, que é a nossa classe, e vamos criar também a nossa interface, senha interface, que vai ser do tipo interface, e a nossa classe do senha service, senha interface. Perfeito, então agora a gente vai criar dentro da nossa classe um método que vai criar a nossa senha hash. Perfeito, então ele vai basicamente dar um public void, porque ele não vai retornar nada, não dentro do método, pelo menos, não vai retornar nada. E o nome vai ser criar senha hash. Beleza. Agora, o que ele vai receber aqui como parâmetro? Primeiro, ele tem que receber a senha do tipo string que a gente preencheu. E depois ele vai mandar embora outbyte uma senha hash. Como também ele vai mandar embora desse método um outbyte senha salt. Perfeito. Isso que ele vai fazer. Tá bom? Então aqui ele não retorna nada no void, só que ele dá um outbyte. Então ele vai retornar essa variável aqui, essa senha hash e essa senha salt, depois que a operação que nós quisermos realizar for feita aqui dentro.
tá? Então vamos começar. Primeiro a gente vai dar um using. Por que using? Tudo que acontecer dentro do bloco de código desse using, a gente vai abrir alguma variável, alguma coisa aqui dentro desse using, e depois que finalizar esse bloco de código, isso que nós abrimos vai fechar automaticamente. A gente não precisa dar um dispose, ele já fecha automaticamente. É basicamente por isso que a gente está usando o using, para não ter a obrigatoriedade de fechar, por assim dizer. Então aqui a gente vai usar um var HMAC, que é o tipo de criptografia que nós vamos utilizar. A gente vai criar um novo objeto do tipo HMAC SHA-512. Tá? Esse é o objeto que nós estamos criando aqui. É o tipo de criptografia que vamos utilizar. E daí o nosso senha salt, esse daqui, que até então não tem valor nenhum, mas a gente vai mandar embora aqui do método, lá para o método que chamar, ele vai ser igual a esse HMAC.key. É uma chave. E o nosso senha hash vai ser igual a esse HMAC compute hash aqui, system.text.encoding.utf8.getBytes da nossa senha, que é a nossa senha string. Prontinho. Então aqui a gente já vai criar a senha hash e aqui a gente já vai criar a senha salt. O que é a senha salt? A senha hash é basicamente a nossa senha criptografada. A senha salt é como se fosse uma chave que nós precisamos ter para conseguir criar a nossa senha hash. Então o nosso hash ele é criado com base nessa senha salt, basicamente nesse sentido. Por isso que a probabilidade de ter um hash repetido é menor, porque a gente vai criar uma senha salt e depois em cima dessa senha salt a gente vai criar a nossa senha hash. Basicamente isso, tá? Então, tranquilo, criamos aqui a nossa senha, criar senha hash. Só vamos ver aqui qual que é o errinho. Aqui, beleza, o erro tá acontecendo porque eu criei isso daqui fora do namespace, né? Tem que criar aqui dentro, gente. Aí, beleza, criamos a nossa criar senha hash. Ok, agora, aqui dentro do nosso... primeiro vamos copiar esse daqui. Esse void, o nome do nosso método, o que ele retorna. E dentro lá da nossa interface de senha, a gente coloca no nosso contrato. Então, esse método é o método que eu vou ter desenvolvido aqui dentro da nossa senha service. Perfeito. Agora, a gente tem que dar um jeito de acessar esse método dentro aqui do nosso auth service. Então, a gente tem que dar um jeito de acessar dentro do nosso auth service. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Para isso, a gente vai precisar fazer mais uma injeção de dependência. Dessa vez, pegando o nosso iSenha Service, iSenha Interface, senha interface, a gente cria aqui a nossa variável privada do tipo read-only, que vai ser iSenha Interface, senha interface, e aqui a gente faz a atribuição, senha interface. Beleza, então agora aqui a gente já consegue chamar pela nossa senha interface. Então, underline senha interface, ponto, criar senha hash. Quais informações a gente tem que passar aqui dentro? Nós temos que passar a nossa senha hash e a nossa senha salt. Então, a primeira coisa, a senha a gente pega como? No usuário registro, ponto senha, que é o que está vindo aqui, é o que a pessoa preencheu. Depois, a gente vai ter que colocar aquelas variáveis que a gente vai receber, tá? Então, a gente não tem essas variáveis ainda, elas vão ser criadas aqui dentro desse cria senha hash e vão ser enviadas aqui para nós, perfeito? É isso que a gente precisa fazer aqui agora. Então, a gente coloca aqui um outbyte, porque ele vai ser enviado lá do método, certo? Senha hash, tem que ter o mesmo nome. E outbyte senha salt. Perfeito. Então, ao final desse processo, a gente vai ter essa variável senha hash e essa variável senha salt ao final do processo, tá bom? E é isso que nós queremos aqui nesse momento. Então, tá. Deixa eu apagar esse daqui. Beleza? Prontinho. Aqui a gente vai ter criado já a nossa senha criptografada. Agora, é só criar o nosso usuário. Então, a gente vai pegar um usuário model, que é o usuário que vai para o banco, no caso agora, efetivamente. O nome dele vai ser usuário e ele vai ser igual a new usuário model.
E aqui a gente coloca quais vão ser as informações que ele vai ter. Então, o usuário, ele vai ser igual ao usuário de registro, ponto usuário, que foi preenchido, nós estamos recebendo aqui em cima, né? Não vamos esquecer disso. O nosso e-mail vai ser igual ao usuário registro e-mail, o nosso cargo vai ser igual ao nosso usuário registro.cargo, a nossa senha hash, deixa eu dar uma vírgula aqui, tá? Nossa senha hash vai ser igual a essa senha hash aqui que nós recebemos. E a nossa senha salt vai ser igual a essa senha salt. Eu não vou colocar a data de criação do token, porque, como nós já lembramos, lá dentro do nosso modelo, quando a gente criou o usuário model, a gente já colocou que a partir do momento que há uma criação desse objeto, a data já vai ser a data atual, tá? Então eu não preciso informar ali, tá? Então, perfeito. Já criamos aqui o nosso usuário e agora a gente precisa salvar ele no banco. Então a gente dá um underline context, por quê? Porque foi o nome que nós demos aqui na injeção de dependência para entrar dentro do nosso banco. Então, underline context, ponto usuário não, ponto add apenas, porque daí, como ele vai receber esse modelo aqui, ele já vai entender que é dentro da tabela usuário que ele tem que incluir esse registro. Então, usuário, e daí depois vamos dar um await, que a gente precisa esperar o banco, né, salvar todo o processo. Context Save Changes Async. É por isso que a gente colocou o método assíncrono, porque aqui pode demorar como pode ser rápido. Então, a gente precisa dar um await para que ele não passe o processo dos métodos, executando as outras funções, antes de efetivamente salvar o processo ali dentro do banco. Agora, aqui a gente só pode adicionar uma mensagem nova, como usuário criado com sucesso. Porque se chegou até aqui, é porque não passou por nenhuma das exceções. Se não passou por nenhuma das exceções e conseguiu salvar perfeitamente, quer dizer que o usuário foi criado. Perfeito. É isso daí mesmo. Agora, a gente dentro do nosso controller, a gente precisa chamar esse register aqui. Imagine fazer todo o desenvolvimento aqui dentro do nosso controller. Ia ficar muito grande, tá? Por isso que a gente criou um service. Então, a gente vai colocar aqui a mesma injeção de dependência, cria um setor. Agora, iAuth interface, cria lá aquela nossa variável read-only, que vai ser do tipo iAuth interface, faz a apropriação aqui, auth interface, e aqui, basicamente, a gente vai chamar o nosso método de registrar. Então, a gente vai vir aqui, underline, nós vamos ter então o nosso auth interface, ponto, registrar. Ó, não está aparecendo aqui porque a gente fez o seguinte, olha aqui, a gente criou o nosso auth service, a gente tem que copiar esse método aqui e colocar no nosso contrato. Colocando no nosso contrato, agora sim, que o nosso contrato é o nosso auth interface, que é quem nós recebemos aqui e herdamos aqui na nossa classe. Agora sim, agora no auth controller, dando um auth interface, ponto, a gente consegue verificar os métodos que nós temos lá, no nosso caso, o registrar. E para registrar, a gente precisa colocar o usuário register que a gente recebeu. E disso daqui a gente vai receber uma resposta. E vamos colocar um await aqui para esperar que todo esse processo seja feito antes de seguir com o nosso código. Perfeito? A única coisa que a gente tem que mudar, que aqui a gente vai estar retornando uma resposta, um ok e a resposta. Perfeito, então aqui nós vamos retornar a nossa resposta. Até então é para estar funcionando. Então vamos dar um playzinho aqui. Ver se roda algum erro, se alguma coisa estoura aqui na tela. Não, a gente continua aqui tendo o nosso post. Try it out. Vamos colocar aqui C Felipe. A senha vai ser C Felipe, confirma a senha vai ser C Felipe. Vamos dar um execute. Lembrando que aqui a nossa tabela está vazia. Vamos dar um execute. Percebam que deu erro. Por quê? Porque ele não foi possível resolver o serviço do iAuth interface. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, aqui a gente está fazendo a injeção de dependência recebendo o iAuth interface. Porém, em nenhum momento a gente falou para o nosso código que quando a gente usa o iAuth interface e a gente pega o método que está no contrato, ele tem que buscar o desenvolvimento desse método dentro da classe Auth Service. Tá? É isso que a gente tem que dizer. Então a gente vem aqui no nosso program, aqui em cima a gente pode colocar um builder.service.addScoped. E daí aqui dentro a gente coloca basicamente que a gente está pegando o nosso
iAuth interface auth service. Então, quando eu chamo essa interface aqui, os métodos que tiver dentro dessa interface, a implementação, ela tá dentro do auth service. A mesma coisa a gente tem que fazer com a senha, senão vai dar erro também. A senha interface, o desenvolvimento tá dentro do senha service. Acho que esses aí foram os dois que a gente fez. Então, vamos dar um play aqui, vamos ver se der mais algum erro, a gente ajusta. Acho que carregou aqui, vamos dar um try out, colocar aqui o nosso cFelipe. No user cFelipe, senha cFelipe, confirma senha cFelipe. Dá um executar. Vamos aguardar e pronto, deu o usuário criado com sucesso. Se a gente seleciona aqui, perfeito, o nosso usuário realmente foi criado com sucesso. Perfeito, está funcionando perfeitamente, a gente conseguiu fazer o nosso register. Agora, vamos vir aqui no nosso controller, tá? No nosso controller, do Auth Controller, e vamos mudar aqui o nome para ficar register. Que percebam que aqui ele está como API Auth. Não dá para entender exatamente o que é. Então a gente salva, vamos iniciar aqui e fica register. Perfeito, exatamente da forma que nós queremos. Agora a gente tem que criar um outro método, vamos até copiar aqui para economizar tempo, que é o login. Que ele vai ser o de login. Então agora, aqui no login, é que a gente vai se logar efetivamente. Então, deixa eu excluir isso daqui. Vamos só deixar um ok login, tá? E não, a gente não recebe um usuário criação. A gente recebe outra coisa aqui. Então, vamos abrir aqui o nosso projeto que já está funcionando. Perceba que o Auth Login, ele recebe pouca coisa. Recebe só o e-mail e a senha. Então, a gente precisa criar um DTO que só recebe e-mail e senha. Vamos fazer isso daqui agora. Então, a gente vem aqui no nosso código. Dentro do DTO, a gente vai criar um novo DTO, que vai ser usuário login DTO. E ele vai receber basicamente o nosso string e-mail e uma própria string senha. Pontinho. Agora a gente pode até entrar nesse DTO de criação e copiar aqui que o e-mail, ó, aqui tava com um A a mais, já tirei, o nosso e-mail é obrigatório. Então, a gente coloca aqui em cima que o e-mail é obrigatório, o e-mail inválido caso esteja errado, e coloca um required aqui também, para falar que a nossa senha é obrigatória. Perfeito, já colocamos aqui as nossas validações. Agora sim, dentro do nosso controller, a gente vai receber o nosso usuário login DTO. Então, usuário login. Perfeito, agora sim, a gente vai dentro do nosso service de Auth mesmo, porque tem tudo relacionado, né? E aqui a gente vai criar a nossa implementação do método de login. Então, a gente pode diminuir o registrar e vamos criar aqui o public, assim, task, vai retornar também uma response, só que essa response vai ser do tipo usuário login DTO. O nome login, ele vai receber um usuário login DTO, usuário login, e perfeito, aqui ele vai fazer todo o processo. Vamos já criar esse método, aqui eu abri o registrar, tá? Vamos copiar aqui, vamos colocar aqui embaixo. Vai ter uma resposta a serviço. Ao final de tudo, ele vai retornar esse resposta a serviço. E aqui no meio, a gente vai ter também o nosso try catch. Nosso try catch. Se der erro, é a mesma coisa. Dado se torna nulo, mensagem é a mensagem de erro e status false. Perfeito. Então, até o momento, tudo funcionando extremamente parecido com o que nós já fizemos. Agora, então, vamos começar o login. Vai ser um processo um pouquinho mais rápido aqui, mas vamos lá. Para criar o login, primeiramente, eu tenho que ver se existe esse e-mail no banco, tá? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro tentar pegar um usuário do banco. Então, var usuário. Criamos um usuário aqui. A gente vai entrar no banco, dentro do nosso contact, lá na tabela usuário, ponto first default, então a gente vai pegar o primeiro registro que tiver, user banco, vamos dar o nome. Então, esse é o usuário do banco. A gente vai pegar, então, o primeiro usuário que tiver no banco, que ele atenda a seguinte condição, que o usuário banco, ponto e-mail, for igual ao usuário login, ponto e-mail. Por quê? Porque isso significa que realmente esse e-mail está cadastrado e está no banco. Se esse resultado
for nulo, esse usuário for nulo, quer dizer que esse e-mail nem existe. Então as credenciais já estão inválidas, porque o e-mail não existe. Então eu posso colocar aqui que o meu resposta serviço, ponto mensagem, é credenciais inválidas. Como também o meu resposta serviço.status é igual a false. E já retorno o meu resposta serviço. Deu erro, não é isso, não tem, as credenciais estão inválidas. Agora a gente vai fazer a verificação da senha. Resposta serviço. Aqui, ó, tá dando errado porque como a gente copiou, a gente fez aqui um response usuário criação DTO. É um response usuário login DTO. Agora sim, tá retornando legal. Agora eu tenho que fazer um if. Por quê? Porque eu tenho a minha senha em forma de texto. Mas no banco a minha senha está criptografada. Eu preciso de alguma forma enviar essa senha que está em forma de texto e descobrir se a minha senha está certa ou não. O processo que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho a senha em forma de texto, no banco a senha está criptografada. Eu vou ter que pegar essa senha que está em forma de texto, criptografar ela e ver se ela fica igual à senha que está criptografada no banco. Se ficar igual é porque é a mesma senha. Resumindo, pode acessar, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Só que essa verificação de senha, para não ficar muito grande realizando aqui, a gente vai fazer lá dentro do nosso serviço de senha. Então primeiro a gente só vai fazer o if aqui. Então, if senha interface ponto verifica senha hash. Esse vai ser o nome do método, ainda não existe. Então vamos lá no nosso senha service. Vamos copiar antes ali do nosso auth service. Verifica senha hash. Ele vai retornar um bool, se é um verdadeiro ou falso, no caso. Public bool, verifica senha hash e ele vai receber alguns parâmetros. Primeiro, a nossa senha em texto. Vai receber o byte de senha salt, só o byte, sem o out, tá? Ele não vai retornar nada, ele vai receber já do usuário. E vai receber o byte senha hash também. Mesmo processo. Aqui dentro a gente vai colocar um using. Vamos criar lá a nossa variável hmac, que vai ser um new hmac mac sha 512, que é o tipo de criptografia que a gente vai usar. E aqui a gente coloca a chave que nós usamos para criar o nosso hash, que é a nossa senha salt, como eu expliquei anteriormente. E daí aqui dentro a gente vai colocar var computed hash, que seria o nosso hash computado, né? Vai ser hmac ponto computed hash. Agora o system.text ponto encoding. Tá, eu estou só codificando a nossa senha, o tf8.getBytes, e passa a senha que nós recebemos. Então aqui eu basicamente peguei a nossa senha, tô criptografando de novo, usando a mesma chave que eu tinha criptografado da última vez. Então na teoria esse hash aqui tem que ser igual ao hash que está no banco, se a senha estiver correta. E como que eu vejo se tá igual? Eu vou dar um return aqui. E eu vou pegar o nosso computed hash, que é o hash que a gente criou novamente, né? A partir da senha que a gente colocou ali no login. Ponto sequence equal senha hash. Então eu tô basicamente comparando essa senha hash que eu criei agora com a senha que o usuário colocou no login com a senha que já tá no banco. Se a senha for igual, significa que tá correto. E eu posso me logar. Caso contrário, não. Então é esse login aqui, esse método que nós vamos chamar lá. Então primeiro, vamos fechar aqui. Acho que tá rodando aqui o nosso projeto, por isso que deu erro. Vamos copiar esse bool e já vamos colocar aqui na nossa interface. Aqui no nosso contrato. Perfeito. Agora no auth service a gente consegue chamar. E daí aqui a gente tem que passar. A gente tem que passar o nosso usuário login.senha, que é a senha que nós digitamos, e a gente já pegou o usuário aqui que tem aquele e-mail. E a gente sabe que só um usuário tem o mesmo e-mail porque a gente tem a regra para não ter e-mails repetidos. Então, a gente vai passar aqui desse usuário o nosso senha hash e desse usuário o nosso senha salt. Para que ele faça a comparação desse usuário aqui que nós pegamos, tá bom? Se ele for null, a gente já sabe que a credencial está inválida, ele nem vai chegar aqui. Se isso daqui retornar true, a gente pode
colocar uma exclamação e vai transformar em false. Então, se ele retornou true, ele vai ser false e não vai cair dentro daqui. Agora, se ele retornar false, ou seja, essas senhas aqui não são compatíveis, não são iguais, então tá errado, ele vai cair aqui dentro. E se cair aqui dentro, a gente coloca a mesma resposta, que as credenciais estão inválidas, nesse caso a senha vai estar inválida, né? Status false, e a gente manda a nossa resposta de serviço. Perfeito, passamos por isso daqui, não deu senha credenciais inválidas, então tá tudo certo. Agora é só a gente criar o nosso token. Tá? O token também a gente vai criar dentro do nosso senha interface, criar token. E o nosso token, ele vai usar como base o nosso usuário login. O nosso usuário login não, o nosso usuário que a gente pegou do banco, para a gente ter as informações e conseguir colocar as informações dentro do nosso token. Então, primeiro vamos criar esse criar token. Então, a gente vai criar esse criar token lá no nosso senha service. Ele vai retornar uma string, que no caso é o token que a gente vai retornar. Token. E ele vai receber um usuário login DTO. O usuário login não, ele vai receber um usuário model. Desculpe. Usuário model. Usuário. Perfeito. Agora aqui a gente vai criar o nosso token. Para criar o token, a gente precisa fazer aqui algumas verificações. Só deixa eu ver o erro que tá dando. Ah, é porque eu não retornei string nenhuma. Se eu der um return assim, já sai o erro, porque daí eu tô retornando. Perfeito, então. Primeira coisa que nós vamos colocar no nosso token são as nossas claims. O que seriam as claims? São as informações que nós vamos salvar. Então, por exemplo, esse token aqui, que foi o token que a gente tinha gerado lá no projeto já feito. A gente cola aqui, aparece isso daqui, o cargo, e-mail, username. Isso daqui são os claims. Eu escolhi que aparecesse o cargo, e-mail, username. Eu poderia querer que aparecesse só o e-mail, só o username, só o cargo, ou o cargo e o e-mail. Basicamente isso é uma escolha nossa, e é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá dando erro porque a gente tá mexendo no projeto. Mas enfim, é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai criar a nossa lista de claims. Então a gente coloca a list claim. A gente precisa importar esse daqui, importou. Vamos chamar de claims. E ele vai ser igual um list claim. Daí dentro do objeto a gente vai colocar as claims que nós queremos. Então a gente vai criar um new claim, que ele vai ter o nome de cargo, como nós já vimos é um dos que aparece, e o valor vai ser o usuário.cargo.toString. Por quê? Porque no nosso enumerador ele tem tanto número como uma string. A gente quer que apareça operacional, a gente não quer que apareça 1. Então é basicamente isso. Então, toString. Vírgula. Vamos fazer mais um claim aqui, que vai ser o claim de e-mail, que vai ser o usuário.email. E o último claim, que vai ser o new claim username, que vai ser o usuário.usuário. Perfeito. A gente criou os nossos claims. Então, são esses claims que vão estar dentro do nosso token. Perfeito. Agora, a gente precisa de uma key, de uma chave. A gente vai criar aqui um var key, que ela vai ser igual ao new symmetric security key, entre aspas, system.text.encoding.utf8.getBytes. Essa chave a gente vai colocar lá no nosso app settings, tá? Então o que a gente vai fazer? Seguinte, a gente abre o nosso arquivo da app settings. Aqui a gente vai criar mais uma partezinha. Então a gente pode colocar aqui mais um enter aqui, mais uma vírgula. E aqui a gente vai criar mais um elemento, tá? Esse elemento a gente cria o nome que a gente quiser. No caso eu vou colocar app settings. Opa! App settings. Perfeito. E dentro dele vai ter o nosso token. Aqui você pode colocar uma string de caracteres, pode ser, né, o que tiver escrito que você quiser. Eu coloquei um emaranhado de letras aqui, beleza? Mas tem que ser uma quantidade, né? Não vai colocar só um ou dois, coloca aqui uma quantidade maior. Salvar. E é isso aqui que a gente vai usar como key. Agora você fala, meu Deus, mas como assim key? É mais ou menos parecido com o que a gente fez aqui na senha service com o nosso senha salt.
é uma aqui que a gente vai usar como base para estar criando a codificação e que está encriptando, tá bom? A gente vai usar uma fixa, que é o que a gente colocou lá no nosso appsettings.json, tá bom? É basicamente isso. Então a gente vem aqui e para a gente pegar o que está lá dentro do nosso appsettings, lá no programa, para a gente pegar o que está no nosso appsettings, é só dar um builder configuration. Só que dentro aqui do nosso controller, para a gente pegar, a gente precisa fazer uma injeção de dependência para que a gente tenha aquele configuration. Então a gente faz aqui o nosso setor, né, para a gente pegar aqui e criar o nosso construtor. Daí depois a gente coloca aqui o nosso iConfiguration, underline config, underline config não, config só, control ponto, vamos criar aqui a nossa variável que a gente vai receber, e pontinho. Agora esse underline config funciona igual o configuration lá do nosso program. Então aqui a gente consegue colocar underline config ponto get session, que agora a gente vai pegar uma sessão específica, e é a app settings, que é o nome que a gente colocou, 2 pontos token. Por quê? App settings, 2 pontos, o token. É isso daí. App settings, 2 pontos token. Só deixa eu ver se eu escrevi certo. App settings, acho que tá tudo correto, mas vamos copiar para ter certeza. Aí, app settings, 2 pontos token, ponto velho. Então, o valor que tem aí dentro. Estamos pegando já. Vamos fechar aqui novamente parênteses. E perfeito, já temos a nossa key. Agora, a gente precisa de uma credencial. New sign in. Credentials. Vai pegar a nossa key, é a nossa credencial. E security, algorithms, HMAC, a gente vai usar o SHA-512 signature. Perfeito. Então, basicamente, a gente colocou nossas credenciais, que é a nossa chave que a gente está aqui, e qual vai ser o método que nós vamos utilizar de algoritmo de criptografia, que vai ser esse HMAC SHA-512. Perfeito? Ok. Agora, a gente vai criar o nosso var token, né? As informações desse nosso token. Então, new JWT, que é o nosso JSON Web Token, security token, claims. Quais são as claims que ele vai ter? As claims que ele vai ter vão ser as claims que nós criamos. Então, vai ser a nossa lista de claims aqui. Beleza? Outra coisa, expires, para aparecer ali quanto tempo ele vai expirar. A gente vai colocar um dia, então datetime.now.addDays 1. Então, um dia de vencimento do nosso token. E sign-in credentials, que é o que a gente colocou aqui já, né? O sign-in credentials é o nosso, aqui, sign-in credentials é o nosso cred. Perfeito. E agora é só criar o token especificamente. O nosso var JWT, o nosso JSON Web Token, é o new JWT security token handler ponto write token. Nem se preocupe em tentar decorar essas palavras, JSON Security Token Handler, JSON JWT Security Token. Quanto mais você for fazendo, mais você vai decorando. Como também o principal objetivo não é decorar palavras, mas decorar e entender qual que é o processo que está sendo feito e por que ele está sendo feito. Beleza, claims, ok, são as informações que estão dentro do token. Aqui, beleza, é uma chave padrão, vou deixar ali dentro da app settings para eu conseguir acessar. Já coloco aqui as minhas credenciais, qual vai ser o método de criptografia, beleza. Quanto tempo vai? Vamos criar as informações do nosso token, qual vai ser a credencial, quais são os claims, que eu já criei a minha lista, ele vai expirar quando, beleza. Agora, eu só preciso transformar tudo isso em string. E daí eu tenho o meu token, entendeu? É mais a lógica do que você está fazendo do que especificamente ficar gravando termos. Porque isso, vão ter esses termos em várias outras linguagens, né? De várias outras linguagens, de vários outros pacotes, de várias outras formas. Então não é isso que você tem que se prender, mas você tem que se prender no conceito, para entender o fluxo. Para se um dia você pegar um código que tá dessa forma, você entender, você conseguir ler e entender o que tá falando ali, tá? Beleza. Então, retornou aqui o nosso string, o nosso JWT, perfeito. Já está aqui na nossa interface. Não está. Então, vamos aqui copiar esse string. Vamos colocar no e senha interface, no nosso contrato. Já está aqui. Agora, lá no nosso auth service,
a gente consegue buscar. Então aqui a gente pega o senha interface, criar token, ele vai retornar uma string. Vamos colocar um await, não precisa aqui porque agora a gente não está entrando dentro do banco, né? A gente só está fazendo uma verificação, mas é um método sequencial. A gente não está tendo que esperar nenhum tipo de solicitação do banco. Perfeito. Então, depois de que fez isso, a gente pode colocar o nosso resposta serviço, ponto, mensagem, vai ser usuário logado com sucesso e resposta serviço, ponto, dados, vai ser igual ao nosso token. Então, a gente vai retornar ali o nosso token para o usuário e aqui no final a gente está retornando tudo. Então, aqui a resposta, ela nem é um response do tipo usuário login DTO, mas é um response do tipo string, porque só vai retornar um texto, sem problema nenhum. Então, é uma resposta do tipo string. Então, eu posso colocar aqui, usuário string aqui, resposta do tipo string, resposta do tipo string. Vamos copiar esse daqui e colocar lá no nosso auth interface, que é o nosso login. Perfeito, tá colocado. Agora, no auth controller, a gente já consegue tá fazendo o acesso. Então, basicamente, a gente coloca var resposta. Qual vai ser a resposta que a gente vai receber? Vai ser um await, que aqui a gente vai estar fazendo interações com o banco, né? Para conseguir pegar o usuário e tudo. Auth interface, ponto, login, usuário, login é o que a gente passa para fazer toda a verificação e retorna esse resposta. Perfeito? Então, é isso. Agora vamos só abrir lá o nosso auth service só para ver uma coisa. Perceba, aqui no login eu coloquei que é um assíncrono, mas eu não coloquei o await aqui. O await para esperar que ele vá até o banco e faça a verificação. Deu um erro, porque aqui está o first ou default. A gente tem que colocar first ou default async. Então, primeiro a gente vai esperar ele ir no banco. Vai que tem 1001 registros, 1 milhão de registros, vai demorar um tempo maior. Então, até ele passar por cada um e ver qual tem o e-mail, vai demorar um pouquinho maior, um tempo maior. Então, antes dele passar para a próxima expressão, a gente vai aguardar aqui o resultado para daí continuar, para não dar nenhum tipo de erro. Perfeito. Então, vamos entrar aqui. A gente já tem um usuário cadastrado, que é o C. Felipe, então vamos copiar aqui o C. Felipe. Vamos vir no login, um try out, vamos colocar aqui o nosso C. Felipe e a senha C. Felipe. Vamos dar um execute. Prontinho, já temos o nosso token aqui. Agora vamos copiar esse token e colocar aqui no JSON Web Token. Ó, apaguei, vamos colocar aqui e perfeito. O operacional, e-mail C. Felipe, username C. Felipe, nosso token está funcionando perfeitamente. A única coisa que a gente tem que fazer agora é criar aquele botãozinho aqui para que a gente consiga estar se autenticando, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, a gente vai lá no Program. Então a gente vai entrar aqui, vai no Program. Perfeito, temos aqui nosso Zscope, nossa conexão com o banco, tudo certinho. Embaixo da conexão com o banco que a gente pode ir já fazendo esse processo. Então, aqui embaixo, liberar um espaço grandinho, a gente vai fazer algumas coisas. Antes, a gente vai ter que baixar 2 pacotes. Então, a gente vem em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, gerenciar pacotes NuGet. E o primeiro deles é o JWT Beater. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Microsoft ASP.NET.Core Authentication JWT Beater. Então, vamos copiar aqui, colocar última versão 6, então o 6.025, instalar, aplica e aceita tudo que tem que aceitar. Beleza, e o outro que nós temos que baixar é o Swashbuckle. Não sei como se pronuncia, mas é isso ali, ó. Esse daqui. Swashbuckle ASP.NET Filters. Eu vou deixar o nome deles ali na descrição para ficar mais fácil para vocês, mas é esse primeiro aqui. Mesma questão, lá a versão 6.1 nesse caso, e vamos dar um instalar. Aplique e aceita tudo que tem que aceitar. Perfeito, agora sim, a gente volta aqui para o nosso programa. Dentro do programa, a gente vai fazer algumas verificações. Primeiro, a gente vai colocar um builder.services.add swagger gem.
e algumas opções para esse Swagger Jam. É basicamente esse botãozinho ali, tá? Aquele botãozinho que a gente vai adicionar. Se você não se recorda do botãozinho, é esse botão aqui. Esse Authorize. É basicamente o que a gente vai incluir agora, tá? Então, beleza, ele vai ter algumas opções. Vamos agora configurar essas opções. Então, o Options.Add Security Definition, ele vai utilizar o Auth2, beleza, é o nome que a gente vai dar, e New Open API Security Scheme. Isso daqui precisa Open API. Prontinho, né? Já fizemos o import. Tá, então dentro dele a gente vai colocar algumas opções também. Tá, vamos lá. Primeira coisa, description, a descrição. Então, essa descrição é basicamente isso daqui, ó. Isso daqui. Standard Authorization Header Using the Bidder Scheme. Você pode colocar a descrição que você quiser. É basicamente para que a pessoa entenda exatamente o que ela tá colocando ali. No meu caso, vou colocar essa mesma frase. Você pode colocar o que você quiser explicando. Então aqui a gente explica. Ah, não, tem que colocar o bidder, depois um espacinho e o token, para a pessoa entender certinho como que ela tem que preencher ali. In, uma vírgula, in. Ou seja, aonde que essa informação vai ser colocada? Vai ser colocada no parameter localization.header. Por quê? Porque é no header que vai entrar isso daqui. Perceba? É no header. Tanto que quando a gente faz a solicitação, é no header que a gente colocou, tá? Aqui, ó, no traço H, que é no header que a gente colocou o nosso bidder token. Basicamente isso que a gente tá colocando ali. Beleza? Name. O nome. Authorization, no caso aqui. Authorization. Beleza? E o tipo dessa informação, né? O que é, no nosso caso, é um bidder token, né? Então, é o security scheme do tipo API Key. Vai ser o token, basicamente, que a gente está colocando aqui. Então, é isso, são essas as informações que a gente precisa informar, tá? Logout. Enfim, essas são as informações que a gente precisa informar para criar esse botãozinho. Então, vamos ali. Só ver se o botãozinho foi criado. Vamos dar um play. Ó, o botãozinho já tá aqui, mas ele ainda não tá funcional, tá? Ele ainda daria erro se nós tentássemos utilizar. Primeira coisa, embaixo desse Options, fechou essa chave do Open API Security Scheme, saiu de dentro do Options, a gente tem que criar agora esse daqui. A gente vai colocar mais uma opção, um Options.Operation Filter, dentro aqui, Security Requirements Operation Filter. Perfeito. Precisa colocar esse daqui para finalizar. Beleza, agora a última configuração que nós temos que fazer. Nós vamos acrescentar aqui um builder.services.add authentication, que a gente vai estar criando uma autenticação, certo? Essa autenticação ela vai receber como valor esse JWT bidder defaults, authentication scheme, dá um pontinho aqui no final, saindo dos parênteses, .add JWT bidder options, e vamos colocar então aqui as opções propriamente dito. Então, options.token validation parameters, tá? O que a gente vai precisar para validar se o token realmente está válido ou não, o que a gente vai usar como critério, por assim dizer. Token validation parameters, eu tenho que importar. Vamos colocar aqui, vou colocar um ponto em vírgula aqui para já tirar esse errinho. Validate issuer signing key vai ser true, issuer signing key vai ser new symmetric security key. Isso daqui a gente vai pegar exatamente a mesma chave que a gente colocou aqui, ó, sem a service, que é esse daqui, esse encoding aqui.
Lembra aquela chave que a gente criou lá no nosso App Settings? Então, é esse cara aqui. Então, a gente coloca, que é o encoding, o TF8, get bytes, a gente vai dentro do nosso config, mas daí aqui a gente consegue colocar só configuration, só o builder configuration, a gente consegue colocar aqui, configuration.getSection, e essa seção. Vamos fechar aqui, perfeito. Agora, validate audience, vamos colocar como false, e validate issuer, vamos colocar como false também. Perfeito, essas são as regrinhas que a gente colocou para validar. Então a gente está usando aqui essa daqui como key, é basicamente isso que a gente está passando aqui para ele. E aqui embaixo, percebam que está só o authorization. Em cima, a gente tem que colocar, tem que ser em cima, o app.use authentication. Authorization embaixo, authentication em cima. Só dá um salvar. Perfeito, agora o botão já é para estar funcional. Então aqui, o botão está aparecendo aqui e ele está funcional. Para nós testarmos, a gente vai criar um novo controller só para a gente bloquear esse controller. Bloquear para que precise ser autenticado, né, para usar as informações do controller e a gente consiga testar se a gente consegue se autenticar ou não. Então eu vou criar mais uma API controller, eu vou chamar ela de usuário. Tá? Então eu vou chamar ela de usuário controller, sem problema nenhum. Eu vou colocar aqui que ela vai ser um public action result. Ela vai retornar um tipo response, que é aquele response que nós criamos, né? String. Vamos só importar esse carinha aqui. Vou colocar o nome de index mesmo. Ou get usuário, vamos colocar um get usuário aqui de nome. A gente coloca aqui que a gente vai criar uma response nome, ó, já criou tudo aqui, response string, response, beleza. E a gente vai colocar que a nossa response.mensagem vai ser acc. E um return, ok, com essa resposta de acc. Com esse response aqui. Agora, a gente precisa colocar que é um método get, nesse caso aqui, que ele está retornando dados. E para falar que a gente precisa de autorização para pegar esse método, a gente em cima aqui coloca que ele é authorize. Prontinho. Isso vai fazer com que ele tenha aquele cadeadinho. Então, se a gente roda aqui, ó, agora o método está aqui e ele tem o cadeado. Se a gente tentar simplesmente entrar nele, dar um try out, um execute, aparece o erro 401. Mas se a gente se logar aqui com o nosso cfelipe, com a senha cfelipe, pegar o nosso token que foi gerado aqui, der um beater e o nosso token e um authorize, agora a gente consegue dar um execute e a gente consegue acessar. Perfeito, esse era o projeto. Basicamente agora que a gente consegue se registrar, fazer login, entrar aqui dentro do nosso usuário. Então se eu dou um logout aqui, sair, não estou mais verificada, tento rodar aqui o nosso usuário, try out, execute, vem o erro de unauthorize, né? Como se eu não fosse um usuário autorizado, porque realmente eu não me autentiquei. Então, é isso. Se a gente coloca uma senha errada aqui, credenciais inválidas, então as nossas validações elas estão funcionando da mesma forma que se eu colocar um e-mail errado, também vai vir credenciais inválidas. Se eu quisesse, por exemplo, pegar um front com Angular e utilizar essa API, eu conseguiria tranquilamente, pegando as mensagens e mostrando ali de forma mais visual para o usuário. Um próximo vídeo vai ser realmente utilizando essa API aqui e fazendo o front dela utilizando o Angular. Mas é isso, esse foi o projeto, espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo. Falou!